Olá pessoal lindo do canal Rosa Vermelha dos Ventos, seja bem-vindo ao canal. Vamos fazer mais uma tiragem dos mestres aí. Eu achei que eu ia acabar essa semana atrasando porque eu tô com algumas catarses desse portal que abriu agora dia 7/7 e os meus vídeos, a gravação dos vídeos acabou atrasando. Então hoje eu tô gravando pra hoje. Quase sempre eu gravo com uma semana de antecedência, até porque tem as outras partes do canal para dar de si, hoje não deu. Então vamos fazer aquela tiragem dos mestres de múltipla escolha, e hoje a nossa escolha é entre Vista e Cristal, que é Eu Sou a Concentração Perfeita, e o mestre Lemuel com a frase Eu Sou a Harmonia do Reino Elemental. Escolham aí qual dessas duas lindas que vocês querem e vamos ver o que tem para cada um. Vamos começar com Vista e Cristal. Lembrando aí para quem ainda não conhece, para pegar um caderninho, anotar, quem gosta de fazer essas tiragens, porque essa tiragem aqui ela é voltada plenamente para o desenvolvimento pessoal de cada um, e ela trabalha com o oráculo das 9 dimensões da consciência e o oráculo da gestão emocional. Hoje, mais uma vez, acho que semana passada a gente também teve mensagem do Shiva. Essa vez vamos ter mensagem do Shiva de novo, foi o que a espiritualidade pediu, tá? Aqui vamos deixar a carta da gestão emocional e do Shiva por último. E vamos ler a gestão emocional, melhor, das 9 dimensões. A gente dá um desconto porque eu ainda não me recuperei das catarses, tá? Afetou bastante a região do plexo solar e do chakra umbilical e do base. Então, assim, ó, eu tive muito ruim mesmo. Afetou também a parte respiratória. Mexeu muito com a linha da ancestralidade esse portal. Teve muitas, como é que eu vou dizer pra vocês, limpezas. E isso, assim, me deixou mal. De eu não conseguir caminhar uma distância, assim, de uns 100 metros, sem ter que descansar. Aqui, a carta da gestão emocional que saiu foi essa. Então, eu peço a compreensão de vocês, que hoje talvez o vídeo não fique lá essas coisas. Como você lida com as situações de mudança emocional repentina ou inesperada? Sabe aquelas situações, anota aí no teu caderninho essa frase, depois volta, copia ela se não conseguir copiar. Sabe aquelas situações assim que tu não esperava que ocorresse tal coisa e isso afeta o teu emocional? Como é que você lida com elas? Aquela surpresa que tu não esperava vir. Vamos ver aqui o significado dessa carta de Vista e Cristal. Aqui. Vamos a ela. Esta carta representa a concentração e a necessidade de manter o foco naquilo que você deseja realizar. Você precisa concentrar a sua atenção nos objetivos que deseja. Visualizar isso como já realizado e não permitir a interferência ou as limitações autocriadas interfiram. É importante sustentar este plano ritmicamente, ou seja, visualizá-lo, senti-lo sempre e mantê-lo em segredo, sem comentar com ninguém. Assim você concentra as forças para a realização dos seus propósitos. Além disso, é importante manter a paz interna, confiar na sua realização e não ter pressa. Não estipular prazos para a manifestação. Lembre-se de que seus objetivos não podem envolver outra pessoa, pois você poderá interferir no livre-arbítrio dessa pessoa e utilizar dessa maneira um projeto de precipitação é inadequado. Tá? O que isso aqui significa? Para quem ainda não está acostumado, eu vou dar uma explicadinha, tá? Quando a gente aprende a fazer visualização criativa, a gente sempre mantém um caderno onde escrevemos aquilo que a gente deseja. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Quanto mais perfeito for a minha visualização desse carro, quanto mais detalhada for, melhor é. Então eu posso mandar uma carta para mim mesmo ou para um amigo imaginário que eu tiver, porque é uma carta que tu não vai entregar, aonde eu descrevo o meu carro.
e sinto dentro de mim a sensação de eu já estar tendo esse carro. Isso são visualizações criativas, porque ao mesmo tempo que tu vai escrevendo e vai visualizando aqui enquanto tu tá escrevendo, acertando essa carta, isso tu faz muitas vezes. Tem resultado? Tem. Se tu fizer ela de uma forma correta, tu tem resultado. Depende muito das crenças limitantes que tu tem dentro de si, mas o resultado vem. Já ocorreu assim, ó, gente, para vocês terem uma noção. Essa casa que eu estou residindo hoje, eu precisava me mudar da casa que eu tava. E assim, o prazo era muito curto que me deram. Não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha condições. Eu comecei a fazer mesa radiônica. Não vai ter. Vai ter dinheiro para fazer a mudança, vai ter dinheiro para pagar o calção, vai ter dinheiro para tudo. Vai dar certo. Isso foi em abril, final de abril. Em dia 8 de junho eu me mudei para essa casa. Para a casa que eu tô residindo hoje atualmente. 8 de junho já faz alguns anos atrás, tá? Deu dinheiro, eu não precisei gastar as reservas que a gente tinha, porque a gente tinha reserva, mas era para fazer a habilitação. Não foi gasto as reservas da habilitação, sobrou dinheiro pra gente fazer as compras do mercado, para abastecer os armários, sobrou dinheiro para mudança, para pagar o freteiro, que não foi barato, porque a nossa mudança, nós temos muitos móveis, então foi muito grande. Para vocês terem uma noção, assim, ó, em 30 dias, eu fazia mesa radiônica a cada 7, correto fazia a cada 21. Mas eu sigo o que a espiritualidade me pede. Eu faço conforme eles dizem para mim fazer. E eu acreditei que fosse dar certo. E assim, ó, o que foi a casa que foi pedido? Uma casa que tivesse 3 quartos, que tivesse um espaço para mim abrir minha sala de atendimento, que tivesse uma sala, um espaço para guardar, tipo a sala da bagunça, lavanderia. Bom, resumindo, teve todas as peças que precisava, teve um pátio sozinho fechado, teve tudo. Tudo que a gente precisava e pelo preço que a gente podia pagar. Então, isso ocorre dentro da visualização criativa, de tu conseguir isso. A tua fé mover isso. Mas o que depende? Das crenças limitantes que tu carrega dentro de ti, de tu limpar essas crenças, de tu acreditar em si mesmo e na possibilidade daquilo ali ocorrer. Muitas pessoas olharam para mim e disseram assim: tu não vai conseguir uma casa nesse tempo aí por esse valor. Os aluguéis estavam tudo muito mais caro. A gente conseguiu pelo valor que a gente precisava. A gente conseguiu numa região boa, porque o detalhe não é só a casa. Tu teria que conseguir numa região boa por causa dos problemas que é hoje em dia tu morar numa região que não é muito boa. Conseguimos numa região com vizinhos bons, tranquilos. Então a gente conseguiu, a espiritualidade dentro do possível nos ajudou a conseguir aquilo que a gente queria. Na velocidade que precisava, vamos dizer assim, pelo prazo que tínhamos. Então vamos ver o que falando sobre essa tiragem, o que tem a relação. Vamos ver agora com o Lenormand. Vamos tirar outras cartas, gente? Não? Tá, vamos ver com o Lenormand. Qual a mensagem para quem escolheu vista e cristal, além dessa parte da concentração perfeita? Você também pode usar músicas para fazer essa concentração perfeita. Pode ir pensando, enquanto tá caminhando, visualizando aquilo que tu quer, seja necessário ser dinheiro, seja um bem-estar, seja saúde, seja o que for. Aqui saiu a estrela, algo que está sendo guiado, a espiritualidade maior, te guiando nessa tua busca. Usar essa carta aqui, não? Tá. Usar essa carta aqui. Aqui saiu os ratos. Tem alguma situação, ó, de desgaste. A espiritualidade está te ajudando num desgaste, mas aqui tem algum sonho, algo que tu almeja alcançar, mas que tá com muito desgaste. Ou tu tá pensando demais nisso e isso tá desgastando a energia. Vamos ver o que é. Aqui, ó. A energia do desgaste ocasionado pela tua insegurança.
Aqui a espiritualidade quer te ajudar, tá? Tu precisa se organizar. Aqui tá os peixes, logo abaixo da estrela, falando do sucesso. Aqui tá o lírio, abaixo dos ratos. O que tu não tá vendo? Tu não tá vendo a abundância que tu tem. Tu é uma pessoa abundante, tu tem paz. E aqui tá a cobra, ó. Bem embaixo dessa tua dúvida. Dessas tuas inseguranças e incertezas. O que eu vejo aqui? Inveja. Muita inveja. Pessoas invejosas que invejam essa tua bem-aventurança. Porque tu não enxerga essa tua abundância, esse teu financeiro, essa tua paz. Tu precisa sentir essa tua paz. Tu não enxerga por causa da tua insegurança. Porque a tua energia tá sendo drenada. Mais 3 cartas, por favor. Aqui, ó, embaixo tem o aliado, o cão, né? Mais 2 cartas. Opa, acho que aqui tem uma virada. Não, só impressão. A lua. E o sol. E em fundo do deck, a cruz. Então, aqui tem um desgaste, um dispêndio de energia, como se a tua energia estivesse sendo drenada, tá? Por causa da tua insegurança. E essa insegurança é ocasionada por pessoas que estão ao teu redor. Por isso que essa carta da vista do cristal pediu para você fazer os teus projetos e aqui, ó, silêncio. Porque você comenta com os outros teus projetos. E a inveja das pessoas minam a tua energia e te deixa insegura. Sabe aqueles amigos que te dizem assim, ah, será que isso aí vai pra frente? Isso nem é tão bom assim. Sabe aquele tipo de pessoa que fala esse tipo de comentário na tua vida? Pois é, esse tipo de comentário aí é o que tá te trazendo problema. Essa cruz aqui, ó, saiu a cruz aqui no fundo do deck, o cavaleiro e o ramalhete, falando de algo que tu precisa soltar. E o cavaleiro tá trazendo aí uma concretização de uma coisa que já tá sendo gestada e vem muito rápido. Isso traz uma mudança, ó, navio, pra tua vida. Mas tu precisa olhar para dentro, para te enxergar essas montanhas de uma forma diferente. Daí tu vai entender o porquê que tu não tá tendo sucesso no teu progresso. Tu não tá evoluindo. Aqui, o que tu precisa soltar? Essas situações e essas pessoas, sejam elas da família ou não. Tu precisa se afastar dessas pessoas que estão minando. E precisa fechar mais a boca, né? Não abrir. Aqui o sol e a lua é o complemento feminino e masculino em equilíbrio. Um saiu do lado da outra. Aqui tu tem sucesso, tu tem luz, tu tem brilho. E aqui tem a espiritualidade te ajudando a enxergar esse sucesso, a realizar esse sucesso na tua vida, ó. A estrela, os lírios e o sol mostram que tu tá sendo guiado pela espiritualidade, mas tu precisa ter paz, tu precisa serenar tua mente, tu precisa serenar teu coração para te enxergar, para te entrar em contato com a tua consciência, com o teu eu sou, para te ouvir a voz desse teu eu sou e parar de ouvir a voz do ego e do tudo que tá ao redor. Aqui, o cão, os lírios e a carta das nuvens. Essas nuvens não estão te permitindo enxergar toda a beleza que tu tem dentro de ti, toda a paz, tudo aquilo de bom que te rodeia. Mas tu tem amigos aqui, ó, para te ajudar. Tu precisa olhar
aqui se olhar para o peixe, os lírios e a serpente, tem uma mudança vindo pro teu financeiro, que vai te trazer muita abundância, tá? A serpente fala de transmutar, de tu modificar. Mas tu precisa sair dessa ressonância, porque aqui no meio, ó, aqui no meio o que que tem? Tem um círculo: rato, cobra, lua, peixes. Então tem pessoas dentro do teu círculo que ajudam a tirar tua paz e a drenar teu financeiro, a drenar tua abundância, seja ela financeira ou mais. Eu falo financeiro porque os peixes representam o nosso financeiro, mas não é só o financeiro, é a tua abundância de uma forma geral. Porque isso te causa melancolia. Tu tá próximo de pessoas muito nocivas. E isso é como se elas estivessem fazendo isso aqui, ó. E tu aqui no meio. E cada vez mais apertadinho. E ao mesmo tempo que elas estivessem se aproximando de ti, elas estivessem fazendo contigo que nem se faz quando tu vai fazer uma embalagem a vácuo, tirando tudo que tem de bom de dentro. Vai virar uma uva passa desse jeito. Sequinha, sequinha. Tem alguma coisa que vocês podem dar de dica? Só aquela carta dos mestres? Tá. Então, assim, aqui a dica de vocês é a carta dos mestres. Vamos ver aqui com o oráculo. Ah, eu esqueci do 9 da dimensão da... Aqui, ó, sabotagem. O que saiu das 9 dimensões da consciência? Isso é a carta da sabotagem, que é a quarta dimensão. Deixa eu só catar aqui. Que é a autossabotagem. Os sabotadores são padrões de pensamento repetitivo que geram comportamentos disfuncionais. Eles nascem na nossa infância para guardar, como guardiões, para nos ajudar a vencer ameaças reais ou imaginárias. E ajudar na nossa sobrevivência física e emocional. Só que daí, quando chega a fase adulta que eles deveriam sumir, eles não somem. E é onde, às vezes, as pessoas ao nosso redor, a gente acaba atraindo pessoas que não são tão boas assim para a nossa vida. E com isso, além de atrair essas pessoas para a nossa vida, a gente termina atraindo situações. O sabotador mental, eu espero só recolher essas cartas aqui, porque a gente tem que continuar com a outra leitura também, né? O sabotador mental que saiu para vocês. Vamos ver aqui. Disponibilidade excessiva. Tu tá sempre pronto para ajudar os outros. A disponibilidade excessiva é o sabotador que faz querer agradar a todos, a atender a todas as demandas que surgem. Você pode se sentir culpado, ansioso e inseguro ao dizer não e acaba se sobrecarregando, se desgastando, se negligenciando. Como você pode, aqui vem a questão para você anotar no teu caderninho, estabelecer limites saudáveis e respeitar as suas necessidades e prioridades. Anota aí. Tu precisa aprender a dizer não para as pessoas. Quando a gente é bom demais, as pessoas abusam. Elas não abusam só da sorte, elas abusam de tudo. Elas sugam o bonzinho como se ele fosse uma uva passas. E quando tá só no carocinho, elas jogam fora, porque daí tu se torna descartável. E a partir do momento que tu tem energia de novo, elas voltam ali e te sugam de novo. Porque elas só te veem como alguém para usar. Então deixa de ser bonzinho, deixa de estar disponível, se valoriza. Vamos aqui. A crença, a frase sistêmica, não a crença, a frase sistêmica para você repetir para si mesmo aí durante os próximos dias para te ajudar a se libertar desse sabotador mental. Eu sinto muito. Perdoe a si mesmo e diga sim a tudo que se foi. Tudo ocorreu da forma que ocorreu. Tu não pode mudar o que tu já fez e o que tu já viveu, teoricamente falando. Mas tu pode mudar o que tu é de hoje pra frente. Então respira fundo aí e diga as frases sistêmicas. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito.
Eu aceito tudo como foi e eu ocupo o meu lugar no sistema. Repita aí essa frase ao longo da tua semana para te ajudar. E vamos aqui à mensagem do Shiva para quem escolheu a tiragem de vista e cristal. A carta do Shiva que saiu foi essa. Espero que vocês gostem. E vamos ver. Vamos ver se eu consigo ler, né? Porque tem umas palavras aqui que... Vedantasara Sandorra. O sábio supremo. Eu sintetizo. Esse nome, em sânscrito, significa literalmente a essência do Vedanta. Vedanta é uma filosofia que visa sintetizar as anteriores. Sintetizar é tu absorver, pegar o essencial e só ficar com o essencial, reduzindo ela. Por exemplo, eu eram 10 livros, eu reduzo a 1. Mas ali tá todas as partes essenciais daquela filosofia. Visa sintetizar as anteriores e também a ideia do saber supremo. Shiva representa ambos, sendo a síntese suprema da verdade. É a hora de ser sábio, de ser breve e simultaneamente. Então você, a partir de hoje, responda frases curtas para as pessoas que convém. Seja verdadeiro com aqueles que tu percebe que são verdadeiros contigo e não se permita mais ser sugado e aprenda a dizer não. Bom, gente, para quem escolheu vista e cristal foi essa mensagem. Vamos agora para a mensagem de quem escolheu. Só deixa eu anotar aqui o númerozinho, se eu achar meu lápis. Pera aí que eu vou lá buscar, já volto. Como a minha sala é tudo curtinho, então não é tão difícil assim. Vamos anotar aí para quem escolheu o mestre Lemuel. E vamos pegar a carta do Lemuel. Eu acho que o Lemuel eu ainda não tenho, ou tenho, que tem uma playlist que é só com as invocações desse baralho aqui, tá? Eu quero retomar ela para vocês ter ela acessível para vocês utilizar. Mas eu ainda não retomei. Aqui, Lemuel. Esse moço aqui, ele é do reino... Ele pertence ao reino angélico e veio à Terra junto com o arcanjo Miguel, tá? Ele tem a função de comandar os seres elementais. Então, ele cuida do reino dévico, né? Esta carta indica que você precisa aprender a respeitar e a valorizar mais a natureza e todos os seres elementais que constrói. Ao longo dos tempos, o homem vem interferindo física e astralmente em toda a natureza, causando limitações e sofrimento ao reino elemental. Você está sendo convidado a dar atenção a esta causa e a aliar-se ao mestre Lemuel com o objetivo de manter esse equilíbrio natural, hoje tão alterado pelo homem. Tudo o que afeta os 4 elementos da natureza também afeta teus 4 corpos inferiores, pois eles são compostos com os mesmos elementais. Os nossos 4 chakras inferiores são compostos com os mesmos elementais da natureza, terra, água, fogo e ar. Tá? Por isso que o que afeta esse reino afeta o nosso corpo também. Mas a maioria das pessoas não tem noção disso. A frase aqui para vocês anotar no caderninho que eu esqueci de ler, da gestão emocional, é esta. Como você lida com a autocompaixão e o perdão diante de suas próprias imperfeições emocionais? Quando você percebe que errou, como é que você reage? Você consegue se perdoar? Aí fica a questão. Anota aí e depois responde, disserta lá no teu caderninho. Vamos ver aqui qual a mensagem para quem escolheu essa tiragem do mestre Lemuel.
aqui virou a cobra, serpente, falando de traições ou mudanças. Mas eu tô sentindo mais aqui como se fosse mudanças. Nem é mudanças a palavra, é transformação. E aqui a chave. E a energia masculina. Então aqui eu tô vendo uma transformação dentro da energia masculina, como solução para alguma coisa. O que é a energia masculina? Nossa energia masculina, para quem não sabe, é a energia da realização, da concretização aqui na matéria dos projetos e planos. Vou cortar aqui, embaralhar mais uma vez. Não precisa embaralhar? Tá, então vamos tirar. Aqui saiu as montanhas. O sol. O sol é o centro da tua jogada, tá, galera? Quem tirou aí a carta do Mestre Lemuel é o solzinho no centro. Aqui saiu a criança. O navio. A raposa. E o chicote. No fundo do deck, a casa. Então aqui, ó. Isso aqui não é traições, tá? Então tem uma transformação que traz a solução para tua energia masculina, para tua concretização aqui na matéria, para tua realização como pessoa. Porque o que é isso? Nós temos uma energia yin e yang dentro de nós. Quando a nossa energia masculina está enfraquecida, a gente tem dificuldade financeira, a gente tem dificuldade de realizar projetos aqui na matéria, de concretização. Independente da gente ser homem ou mulher, todos nós temos essas energias. Por isso que a gente vê, às vezes, umas pessoas, quando as pessoas são profissionalmente muito realizadas, vamos dizer assim, tanto mulher quanto homem, tu vê que eles são mais masculinos, tá? Muitas vezes tu percebe essa energia masculina mais aflorada. Então aqui a solução é uma transformação. Tem alguma transformação vindo aqui que vai solucionar a tua dificuldade com a energia masculina. Tu já teve muitos problemas, ó. Mas tu consegue alcançar, porque o centro da tua jogada aqui é o teu sol. É o teu eu sou. É a tua luz. Tua irradiação, teu sucesso. Tá? E esses problemas aqui, tu vai ter uma renovação. Essa tua iluminação, esse teu sol vai iluminar, trazendo uma renovação para essas dificuldades todas que tu já passou. E o navio, essa raposa aqui tá vindo pra vida da pessoa? Tá saindo? Tá falando de uma mudança aqui de traições, ó. Porque aqui, ó, a raposa e o chicote. Então tem um ciclo de traições, de pessoas traiçoeiras que estão sendo cortadas da tua vida, tá? Essas pessoas traiçoeiras já trouxeram muita dificuldade no teu caminho. Situações aí de traiçoeiragem. Já trouxeram muita dificuldade. E essa raposa aqui tá olhando para esse navio que vem de longe, trazendo notícias. Isso aqui é uma pessoa que talvez esteja com saudade de você, tá? Não é para todos isso. Mas aqui, essa raposa aqui, ela olha com uma expressão que me traz assim como se aqui dentro... Sabe uma pessoa que olha com saudade? Isso aqui pode ser alguém que tenha saudade. Ou vocês estejam se sentindo saudosos de alguma coisa que ficou para trás. Que ficou... que tá muito longe de vocês. O navio fala de distância. Pode ter ficado numa outra cidade, num outro estado, num outro país. Ou numa outra vida. E esteja fazendo a passagem. O navio vai trazer essa situação para você resolver. Cortar esses ciclos de repetição. Porque aqui, ó. Ó. Aqui a casa, o urso e o aliado. Então, tem uma estruturação da tua casa, seja ela interna, mas tem um ego aqui que te prejudica e tu tem um aliado.
Então, tem um aliado que vai te ajudar a vencer o teu ego. Vamos dizer assim. Mais ou menos isso. Esse aliado te ajuda a serenar. Seja ele a espiritualidade, ou uma pessoa daqui do plano físico, tá? Olhando aqui a chave, a montanha, essa raposa e a criança, tem alguma situação aí na tua vida que tu já passou muita dificuldade por causa de traições, que a solução é tu renovar, tu modificar a forma de tu ver essa situação. Não que tu tenha que achar que essas pessoas são boazinhas, não. Tu tem que modificar aqui dentro de ti a forma que tu vê isso daí. Tá, isso ocorreu, tu tem que usar a tua inteligência, a tua astúcia, né? Esses elementos da raposa para te entender isso. As pessoas talvez não foram muito corretas contigo, mas era o que elas tinham para te dar. E era o que tu tinha, o que tu precisava naquele momento para te aprender alguma situação. Tu tem aqui, ó, estabilidade para desenvolver, segurança, tu tem isso. E isso tem relação com esse masculino aqui, ó, que vai ser que tá sendo modificado. Tem alguma situação aqui que vai abrir portas, que vai te ajudar a ter mais estabilidade aqui no físico. Eu tô falando aqui com pessoas que têm uma grande luz, que já estão fazendo insights aqui do eu sou, já estão começando a ouvir pequenas vozes da sua consciência. Porque aqui o centro é o seu eu sou. E o ego saiu aqui no fundo do deck. Vocês estão começando a deixar ele de lado. Vocês estão começando a seguir a linha do coração. Isso ainda tem dificuldade? Com certeza. Porque o ego e as coisas ao redor, quando a gente começa a despertar, eles não querem que a gente desperte. Faz parte. E faz parte da linha de provações que passamos durante o despertar. Essas provações nem sempre são provações que os outros nos colocam, mas sim que nós, devido ao ego, nos auto-infligimos. Tem uma mudança vindo. Para alguns de vocês aqui é uma iluminação. E essa energia masculina aqui também é uma pessoa física. Então, essa é uma pessoa que vem de longe, que vai trazer uma clareza. Não digo que ela vai trazer clareza para vocês, mas é que ela vem iluminada até vocês. Ou ela retorna iluminada, que vocês não estão esperando. E as traições, a inveja da luz de vocês está sendo cortada. As pessoas que já invejaram muito o sucesso que vocês têm, que já invejaram muito a vida de vocês, não sabendo os sacrifícios que vocês passaram para se tornar quem vocês são, e não sabendo elas que o que elas veem, porque o que elas invejam é o brilho, é a luz. Elas não sabem das dificuldades de cada um de vocês. Isso aqui também vai ser cortado, tá? Aqui a espiritualidade tá mostrando. Tem algumas dificuldades ainda para vocês passar. Mas essas dificuldades que vocês estão passando, isso vai trazer a solução, que é o renascimento. Vocês estão no finalzinho do topo. Vocês estão entrando na linha aonde vocês vão fazer o renascimento. Vocês estão passando a porteira para iniciar um novo caminho. Então, voltando à carta do mestre Lemuel. Cuidem dos 4 chakras inferiores. Evitem de jogar lixo na rua. Evitem essas coisas de denegrir o meio ambiente. Meditem. Aqui no canal tem meditações. São poucas, mas tem para harmonização do yin e do yang interno e da criança interior. Essa pessoa aqui, ó, para quem tem essa energia masculina voltando pro seu caminho, essa pessoa foi uma pessoa que foi cortada, tá? Da vida de vocês por causa da irresponsabilidade ou da infantilidade. Mas ela tá voltando diferente. E ela nunca deixou de observar vocês, mesmo à distância. Então, ela não volta exatamente para ficar no caminho de vocês, tá?
Ela volta para vocês resolverem algum tipo de pendência. É como assim, ó, faltasse vocês dizer uma frase um pro outro, resolver alguma situação assim. Bom, vamos ver agora aqui o que vocês têm para resolver aqui com a dimensão das 9 consciências. Para vocês aqui saiu o sabotador mental. Esse sabotador mental, eles são padrões de pensamentos que a gente desenvolve na infância, tá? E que geram comportamentos, às vezes, disfuncionais depois na vida adulta. Porque na infância eles eram para nos ajudar a vencer as ameaças, tanto reais quanto imaginárias, e manter a sobrevivência física e emocional. Mas na fase adulta eles acabam se tornando comportamentos disfuncionais. E o de vocês é o hiperracionalismo. A hiperracionalização é o sabotador mental que faz você confiar demais na lógica linear e na sua razão, ignorando suas emoções e intuições. Você pode se tornar uma pessoa fria, distante e analítico, perdendo a conexão consigo mesmo e com os outros. Isso pode fazer, assim como pode perder sua sensibilidade e criatividade. Então aqui você precisa confiar mais na tua intuição, no teu coração. O teu eu sou tá aqui para se comunicar contigo. E ele é o centro da tua jogada. Tira um tempo, reflita sobre essa tiragem, você que escolheu ela. Se interioriza, volta para dentro para te se compreender, principalmente nesse portal aí que tá aberto, que já gerou bastante catarse em algumas pessoas, em mim principalmente. Então, agora aqui vem a frase para vocês anotarem no caderninho de vocês. Como você pode reconhecer e integrar as suas emoções e intuições em suas decisões e ações? Como que você pode utilizar isso? Eu sou uma pessoa que eu uso muito a intuição. Se hoje eu estiver caminhando por uma estrada que eu não conheço e algo me disser vire à direita, possivelmente eu vou virar à direita. Eu posso às vezes não virar naquele momento ali, mas já me aconteceu de eu não virar e eu ter que voltar na rua e ter que virar à direita. Tô dando um exemplo para vocês. Porque a nossa intuição nos livra de muitas situações desagradáveis a partir do momento que a gente se alinha com ela. Vamos ver aqui a frase para vocês repetirem, para ajudar vocês a desenvolver. Deixa eu achar aqui o quarto sabotador. Aqui. Para ajudar vocês a desenvolverem esse... para vocês conseguirem melhorar essa situação, a fazer o desenvolvimento, reduzindo essa hiperracionalização, vocês precisam perdoar a si mesmo e dizer sim a tudo que foi. Vocês deram o melhor de vocês. No período que vocês foram hiperracionais, vocês não sabiam disso. Então agora, a partir do momento que vocês começam a tomar consciência disso, vocês começam a modificar de dentro para fora. E de forma gradual, como o navio, que é lento e tá tudo ok. Vai de forma gradual, fazendo essa modificação. As frases sistêmicas para vocês repetirem aí ao longo da semana é: eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Eu aceito tudo como foi e eu ocupo o meu lugar no sistema. Todos nós temos direito a pertencer ao sistema em que nascemos, independente dos outros pensarem que não. Tenha isso em mente. E a última cartinha aqui que saiu, a mensagem do Shiva para vocês. E, gente, se vocês verem ela aqui, ela realmente bate com a tiragem de vocês, com o que eu falei sem saber, porque eu não tinha olhado ela. É essa daqui. Vamos ler. Soma, a lua. Eu interiorizo. Soma é o nome feminino da lua, que Shiva carrega nos cabelos. E do vinho místico dos hindus,
que representa o alimento transcendental da alma. A lua é isso, uma seiva vital de autoconhecimento. Alimente-se de si mesmo para se entender. Então permita que a tua intuição guie teus passos, a tua vida, para que você possa seguir um caminho mais de acordo com os propósitos que a tua alma fez. Não racionalize tudo, seja você mesmo. E tá tudo bem. Meus amores, até o próximo vídeo.